Eu sou Bianca Castanheira do Ateliê Toca da Onça, sou professora do ateliê e hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo dessa linda bonequinha. É a Tilda Kids She Friends. Ela significa cafona, eu vi a tradução, mas ela é bem legal de fazer, bem facinha. Ela é bordada, né? Então, assim, quem não tem muita prática de fazer rostinhos de boneca vai arrasar com isso, porque é um ponto cheio que a gente vai fazer, é bem simples. Ó, meninas, o molde eu irei divulgar para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, depois do vídeo, né, vocês vão ter acesso ao molde gratuitamente. E eu vou pedir aqui para vocês já curtirem, se inscreverem para receber futuros vídeos que a gente vai fazer. O projeto eu já passei num papel mais durinho e eu vou começar a fazer já. A perna e o corpo são de maneiras diferentes de fazer. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O bracinho é um jeito comum que a gente está acostumado a fazer. O bracinho, a florzinha, que é o detalhe dela, e o lacinho do cabelo, a gente vai riscar no tecido dobrado, costurar toda a volta, dar piques, né? Porque aqui tem curva, dar uns piquezinhos, cortar o excesso do nosso tecido e desvirar. Tá bom? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Prontinho, meninas. Já costurei no risco, desvirei. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica. É um jeito bem simplesinho, né? Uma dica que eu dou pra vocês é colocar plumante de pouquinho em pouquinho. Por quê? O braço dela, como vocês podem ver, é bem fininho, para não entupir aqui e você não conseguir encher direito a pontinha. Desse jeito, de pouquinho em pouquinho e com o enchedor de bonecas, você não vai ter dificuldade nenhuma. Esse material eu tenho na minha loja e o plumante também, se vocês precisarem, eu sou de Bauru. Então fica aqui para vocês, ó. Isso aqui dá certinho, tá? Vou colocar bem pouquinho. E agora, esse daqui é o lacinho. Eu coloquei, né, risquei com um moldezinho, desvirei. Aqui ficou a abertura. No projetinho, meninas, tá marcado todas as aberturas necessárias. Então, vocês não vão ter dúvida alguma, né? Lá tá marcado que aqui é a abertura, tudo. Então, eu desvirei por essa própria abertura. E a florzinha, ela também tem uma abertura aqui. Aí, vocês vão fechar a mão, tá bom? Eu fiz um pontinho até que grande, mas isso aqui nem vai aparecer, que a gente vai colocar na roupinha dela. E isso daqui é a mesma coisa, a gente costura, vou até tirar aqui, ó. A gente costura em volta, desvira, eu fiz uns pontinhos e a gente vai colocar sobre a florzinha. Depois que a gente colocou, a gente vai fazer uns pontinhos aqui em toda a volta da nossa florzinha pra prender bem ela, tá bom? Aí, eu vou mostrar agora pra vocês a perna. A perna é o seguinte, o tecido que eu falei pra vocês que é diferente, a perna e o corpo é diferente. A perna, a gente vai ter que fazer um procedimento antes de riscar o molde, como a gente riscaria normalmente. Tá aqui o meu tecido, eu vou precisar, ó, dobrar direito com direito do meu tecido. Vocês vão escolher um tecido pra fazer o sapatinho e uma pra perna. Escolheu, a gente vai tombar, beijar direito com direito e fazer uma costura. Isso 2 vezes, né? Uma para uma parte direita, outra para a parte de trás. Depois, aí que a gente vai fazer o risco, né? O risco de todo o molde. Porque a gente vai ter que prestar muita atenção nessa marcação, para beijar certinho as 2 costuras. Isso é o mais importante, para não ficar feia a nossa boneca. E aí agora é o jeito comum que eu falo, né? A gente vai cortar aqui em volta. Vamos cortar desse jeito aqui, ó, meninas. Deixando uma margenzinha, tá bom? Não pode cortar na sua costura, né? Senão não vai dar certo. Cortar toda a volta, deixando aqui aberto e encher. Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Prontinho, meninas. Já costurei. Olha aqui. Eu desvirei ela. E a perninha vai ser o mesmo sistema do bracinho, ó, pouca quantidade, porque apesar daqui ser um pouquinho mais grosso, o pé dela lá é um pouquinho mais difícil de passar. Então, ó, de pouquinho em pouquinho,
a gente vai enchendo. É necessário que você tenha, né, esse enchedor de boneca, que vai facilitar muito a sua vida nessa hora, porque pra chegar aqui vai ser difícil. Então a gente vai encher essas duas perninhas. A gente enche bem, eu deixei mais ou menos até aqui pra ela parar sentada desse jeito, senão ela não vai parar muito bem, tá? Então é isso aqui que vocês vão fazer. Já vamos encher, vou colocar aqui. Ó, esse daqui é o vestido. Pro vestidinho, eu dobrei aqui, tá a medida lá no molde, tá bom? Vocês vão encontrar lá. Vamos dobrar direito com direito. Eu dobrei aqui na sua altura, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma bainha, né? Uma dobrinha pequena e uma segunda. Vamos fazer uma bainha na parte de baixo e na parte de cima. Fez a bainha, a gente vai dobrar ele ao meio, direito com direito, e fechar a lateral, tá bom? Aí fechou a lateral, reserva também, que já vai estar prontinho o vestido. O vestidinho dela é bem facinho de fazer. Depois disso, eu vou mostrar o corpinho pra vocês também. O corpinho eu deixei pra mostrar porque é diferente, porque a parte do turbante que ela usa, ele já é costurado antes de tudo. Então, ó, pra vocês entenderem. O meu tecido, essa daqui vai ser a parte de trás dela. Então, eu peguei o tecido, o estampado que eu escolhi. Esse daqui vai ser pro turbante e esse daqui vai ser pro corpo. Eu tombei direito com direito e fiz uma costura, um pé de máquina aqui, tá bom? Agora, a gente vai ter que conferir se vai dar o tamanho, tá bom, dela. É sempre bom sobrar do que faltar, porque se sobrar a gente corta o excesso e beleza. Se faltar, você vai ter que desperdiçar mais tecido ainda. Então, nessa hora não vamos poupar tecido para não ter arrependimentos. Então, ó, uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção é na nossa marca. Então, ó, essa marcação está no nosso molde, no próprio molde. Vocês transferem isso pro seu papelzinho e ela vai ter que ficar bem no centro do pescocinho, tá vendo? Isso aqui vai ter que ficar certinho. Essa daqui vai ser a minha parte de trás, tanto é que ele tá inteirinho. Pra parte da frente, vocês devem prestar atenção que tem que ter o tecido de algodão cru para bonecas. Eu também tenho na minha loja. Esse que eu usei é bem legal, ele já é lavado, tá bom? Vamos usar um algodão cru bem legal, de boa qualidade, para nossa Tilda ficar bonita, tá bom? Então, a gente vai fazer o mesmo sistema, tombar direito com direito, fazer uma costurinha, virei. Aí, agora, a gente vai fazer a marcação que tá no turbante, que é essa daqui. A gente faz primeiro essa. Então, ó, faz primeiro um lado, ó, que foi esse daqui. Eu vou dobrar ele aqui, ó, pra vocês verem. Vou tirar. Ó, eu peguei e costurei de um lado. Aí eu vou tombar pra cá. E nessa parte aqui, ó, eu vou alfinetar, mas, ó, ele vai ficar aqui. Então, a gente tem que levar em consideração a margem de costura, viu, meninas? Eu fiz a primeira vez o molde e não tinha dado certo. Então, ó, se ele der pouquíssima diferença, não tem importância, porque a gente vai fechar com a franjinha dela no próprio bordado. Mas, ó, ele vai dar certinho. Faz primeiro um lado, confere, vê, ó, vê se vai dar, tá vendo? Vê se vai ficar certinho, depois você coloca esse. Lembrando da margem de costura, se você colocar exatamente aqui, ela vai ficar com uma testa muito pequena e não vai caber o óculos no rosto dela, tá bom? Então, ó, a gente só vai fazer essa costura e já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou fazer um pé de máquina. Tombei a costura, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Tombei a costura e ele fica exatamente desse jeito, um sobreposto ao outro. E ó, vai ficar certinho aqui, tá bom? Eu deixei um pouco maior pra eu fazer mais cabelinho nela, mas é isso mesmo. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Ó, essa costura
costura aqui vai ter que beijar com essa costura aqui. Isso é muito importante para quê? Para dar certo e não ficar com aquele pescoço defeituoso. Na parte da frente ficar o pescoço e na parte de trás já ficar outro tecido estampado, que seria a roupa. Então, para não dar esse erro e ficar esquisita a sua boneca, você tem que beijar certinho. Que nem o meu branco tem que estar certinho, tá? Beijando. E a gente vai colocar direito com direito. Colocou aqui, agora sim eu vou usar esse lado aqui de base, porque aqui tá a minha costura. Confere se o seu tecido tá bem abertinho aqui, se ele tiver dobrado também pode ser que fique feia. Ó, a gente vai colocar essa marcação aqui. Toda a costura é a nossa marcação. Então, ó, o pescoço tem que ficar certinho aqui e também a franjinha, tá bom? Vamos deixar pelo menos no mesmo sentido, tá bom? Retinho. E aí a gente vai traçar, pode ser com um lápis ou com a caneta termal. Se você não conhece a caneta termal, é uma caneta mágica, né? Ela apaga com o calor, com o ferro. Eu também tenho na minha loja, se você for de Bauru ou região, eu te apresento. A gente vai riscar aqui toda a volta, costurar. Aqui vai ficar aberto, tá bom? Tudo isso tá no molde, mas aqui vai ser a abertura. E eu já mostro pra vocês como que fica. Prontinho, pessoal. Ó, costurei toda a volta dela, risquei. E agora a gente vai cortar do mesmo jeito que eu mostrei a perna dela, com uma margem de costura. Cortar toda a volta. E agora, o pescocinho, a gente vai precisar, ó, dar leves piquezinhos, tá bom, ó? Leves piques. Se você tiver uma tesourinha menor, é mais fácil pra você, com uma pontinha. Dá piquezinhos. Aqui também, nessa parte que tá mais grossa também, tá bom? E do outro lado. Pronto? Dei os piquezinhos, agora a gente vai desvirar ela e encher. Vamos acertando os cantinhos da cabeça dela, para não ficar com uma ponta em um lado e com a outra dobrada. Então vamos acertar bem para encher, que essa é a dica, senão fica mais difícil também para sua tilda ficar certinha. Ó, ajeitando o corpo. Tá? E já tá todinha desvirada. Mas aí, ó, essa parte de levezinha, que tá um pouquinho querendo entrar, a gente vai enchendo. Aí ele já vai automaticamente já... E nessa parte do corpo, a gente vai encher do mesmo jeitinho. Colocar pouco plumante, porque o pescoço dela é bem fininho. Vai entupir lá e depois dá mais trabalho pra gente. Então, vamos de pouquinho. Aí depois que passar o pescoço, a gente pode até colocar um pouquinho mais, mas até chegar no pescoço a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Meninas, vocês vão precisar encher bem, então eu vou encher a minha aqui, deixar ela bem durinha e já volto. E aí, pessoal, ó, meu corpinho já tá todo cheio. Eu deixei um pouco sem plumante, eu enchi, o plumante que eu colocaria aqui, eu compensei aqui, né? E aqui eu deixei sem, porque a gente vai dobrar, ó, fazer uma dobrinha pra dentro e passar na máquina aqui. Só que aí a gente já vai encaixar as duas perninhas e passar na máquina, que
já vai ficar prontinho. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Eu já costurei aqui a perninha dela, já tá costuradinha, vou deixar ela aqui. E eu já passei na linha, já passei na agulha uma linha dupla e dei um nozinho já na ponta. Eu já vou posicionar pra vocês verem. Vamos posicionar o bracinho. Aqui eu já meio que, gente, embutindo toda esse tecido pra dentro, então eu já fui, né, embutindo. E a gente vai encaixar bem na altura do ombro, tá bom? Eu já vou colocar, ó, uns alfinetinhos aqui. Vou colocar uns alfinetinhos aqui, toda a voltinha dela, pra já prender. E a gente vai fazer pontos invisíveis aqui, na volta todinha. E depois vamos fazer o mesmo procedimento com o outro. Depois, eu já vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o babadinho que vai na golinha, é como se fosse o detalhe da gola, né, do vestido. A gente vai fazer um tubinho, dobrar direito com direito, aqui, a medida tá no molde, ó. Vamos costurar aqui. Eu já vou costurar e mostro pra vocês o próximo passo. E na manga, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma bainha aqui na parte de baixo dela. Então tá aqui, ó, uma bainha. Passar na máquina. E na parte de cima, se você quiser dobrar uma vez só e passar na máquina, isso vai te ajudar depois a prender aqui na altura do braço dela. Isso vai te ajudar, vai ser melhor pra você. Eu já vou adiantar esse passo e eu volto com vocês aqui daqui a pouco. Prontinho, pessoal. Ó, agora eu já fiz o meu vestidinho. Fiz meu vestidinho. Agora, essa partezinha aqui, essa voltinha, a gente vai franzir pra colocar na cinturinha dela, tá bom? Então aqui a gente vai fazer tipo um fuxico mesmo, um vai e vem com a linha e pode ser uma linha de bordado. Na verdade ela não vai nem aparecer, né? Ele vai ficar bem invisível, você coloca a linha da cor do teu tecido que você for usar, tá bom? E faz toda a volta. Aqui, aí depois você vai franzir no corpinho e arrematar. Pessoal, esse daqui é a golinha dela, o babadinho. Eu vou usar esse passo elástico, esse passo elástico, na verdade, ele é de fácil acesso, você vai achar em qualquer loja de armarinho. Na minha loja também tem, ele tem isso aqui, ele parece uma pinça. Então, a gente vai colocar essa bundinha dele aqui e beliscar o tecido na parte de cima. Beliscou o tecido, você vai com essa argolinha puxar. E a gente vai passar pro outro lado. Aí, ó, já tá desvirado. Essa parte da costura, a gente vai deixar ele ao meio, se você quiser passar, tudo bonitinho, ó. Vamos jogar ele pro meio e a parte de cima a gente vai embutir. Guardar essa partezinha aqui pra dentro. Só embutir. Aí, a gente vai passar uma costura no meio dele, bem no meio. E a gente vai colocar no maior ponto que você tiver na tua máquina. Se você não tiver máquina, você pode fazer a mão, a gente vai fazer um franzidinho e vai puxar. Então, eu vou passar aqui. Colocar o meu ponto simples. Colocar aqui. Tá? Costurei. Cortar aqui o excesso. Você pode deixar a linha que você finalizou um pouquinho maior, tá bom? E você vai pegar a sua linha de baixo e ir puxando. Aí você vai distribuindo o franzidinho dela, ó. Vai puxando pra baixo. Essa parte você tem que ter muita paciência. Gente, desculpa o carro. Tá passando muito carro aqui hoje.
Quer dizer, sempre, né? Quem conhece Bauru, conhece o centro, é bem movimentado mesmo. Ó, a gente vai distribuindo. Nessa parte tem que ter muita paciência para você não perder tempo e ter que fazer tudo de novo, tá bom? Então eu vou franzir aqui e já volto. Prontinho, meninas, ó. Eu fiz um nozinho já na minha linha. E agora a gente vai fazer o pontinho aqui do braço. Esse pontinho você vai fazer toda a voltinha da tua boneca. Então, ó, vou esconder o meu nozinho primeiro, ó. Escondi. Vamos pegar de um lado pro outro. De um lado pro outro. Bem na pontinha. O máximo na pontinha que você conseguir. Quanto mais na pontinha você pegar, mais invisível ele vai ficar. Então, ó, de um lado pro outro. Tá bom? Isso você vai fazer toda a voltinha da tua boneca, dos dois braços. Pessoal, depois de aplicar, né, os dois bracinhos, você vai preparar isso aqui, já deixa reservado. Você também já pode dar um nozinho na tiarinha dela. Um nozinho mesmo, ó. Um nó. Aí você distribui ele mais ou menos no meio. Que aí depois, você também já pode até aplicar ele com pontinhos, com os mesmos pontinhos que você fez no braço. Vai fazer aqui nessa parte, tá? A manguinha dela, a minha já tá pronta. A parte que a gente dobrou uma vez só, que não foi a bainha, a gente vai fazer um franzidinho, do mesmo jeito que um fuxico. Já vamos ó, antes de colocar no braço dela, passar por toda a volta aqui, o franzido. Isso você vai fazer nas duas manguinhas. Fiz isso, a parte com a costura, que ficou a costura, a gente vai colocar pra parte de baixo do braço dela, onde não vai aparecer, que essa é a parte mais feia. Então, ó, vamos vestir ela aqui, ó. A gente vai encaixar essa manguinha até o ombro. Vamos deixar a costura aqui embaixo. Ó, encaixar ela até aqui nessa parte. Encaixou? Puxa. E aí a gente dá uma embutidinha aqui. Se tiver aparecendo assim, ó, a parte da barra do tecido. E arremata, pessoal, é só isso. Eu vou fazer isso do outro lado e já volto. Ó, pessoal, eu já franzi o vestidinho dela. Eu vou, ó, dar um nozinho, arrematar aqui. E agora, quando vocês chegarem nesse ponto, vocês já poderão escolher um dos lados, né, do seu franzidinho que você fez. Na verdade, a parte com a emenda você deixa pra trás, ó, com a emenda. Você pode dobrar a pontinha pra dentro e, ó, posicionar daqui de cima da gargantinha dela, bem assim da roupinha, bem no meio. É que eu tô de ponta cabeça, mas não tô vendo direito. Ó, e vocês podem tanto colar quanto fazer os pontinhos, né, invisíveis. A tilda, tradicionalmente, ela é feita todinha costurada à mão. Então, se você quer fazer ela bem assim, tilda mesmo, a gente faz ela à mão, tá bom? Eu vou fazer esse pontinho, já vou posicionar aqui a minha golinha e eu vou colocar o lacinho. Aí eu volto aqui com vocês pra mostrar o bordado e o rostinho, tá bom? Olha que bonitinha, gente, ela já está quase pronta. Eu esqueci de falar pra vocês, mas a manguinha, eu deixei ela estilo japonês, eu não franzi aqui, mas essa daqui, o modelinho, eu fiz já franzido. Aí você faz do seu gosto aí na sua casa. Eu fiz cada uma de um modelinho pra ter duas opções aqui na loja. Agora, a gente vai fazer o bordadinho, né? Essa tilda Kitsch, ela tem um cabelo bem colorido, eu tava vendo, né? Ela é caracterizada assim. Então essa daqui eu fiz cor de rosa com óculos azul. Agora eu vou inverter, vou fazer o cabelo dela azul e o óculos rosa. Vamos ver no que dá. Ó, vamos começar. Eu vou pegar uma região aqui da cabeça dela na parte de trás e já vou mirar
né, no risco que a gente traçou, né, da franjinha. Aí passei pra cá, ó, eu vou precisar embutir. Pega uma linha grande, viu, gente, porque ponto cheio come uma linha, ó, embutir. Aí agora é só fazer o ponto cheio, que nada mais é um vai e vem, ó, daqui pra cá, ó, bem do ladinho. Quanto mais do ladinho você fizer, mais perfeito vai ficar o cabelo dela. Aí, ó, cuidado nessa hora, ó, que a linha tá querendo fazer nó. Então, você vai com calma, tá bom? Pra ela não fazer nó e não te dar trabalho depois. Tem que desmanchar o ó. Ó. Aí, continua bem do ladinho. Saiu e puxa. Até forrar toda a franjinha e toda essa lateral aqui do cabelinho dela. Ele é tipo um chanelzinho o cabelo dela. Um long bob. Esse Chanel que o pessoal tá usando, um repicado maior na frente. É bem estilosa. Tô adorando fazer ela. A nossa franjinha, eu fiz o ponto cheio, como eu tinha mostrado pra vocês. E o óculos eu resolvi fazer vermelho, combinou bem com o look dela, ficou bem legal. E eu fiz com 2 linhas apenas o óculos, por quê? Pra ficar com um ar mais leve, mais delicado. Eu gostei bastante, viu? Ficou bem legal. E eu fiz aqui um ponto atrás, ele é quase um pesponto, quase, né? Só que aí você vai voltar, tá bom? Tá prontinho aqui, agora a gente vai fazer os olhos. Se você tem dificuldade na parte de fazer o olhinho, você coloca um alfinetinho que ele vai te ajudar, ó. Pra saber a marcação de onde a gente vai fazer com a tinta, né? O pinguinho com a tinta. Eu vou só virar pra mim pra eu ver mais ou menos aonde que eu quero que ela fique, pra não ficar torta, né? E já mostro pra vocês. Ó. Se você quiser que fique mais no meio, aqui vai do seu gosto. Eu vou deixar a minha assim. Que bonitinho. E a gente vai passar o blush também. O blush pode ser o blush comum mesmo, que você tenha na sua casa, desses de maquiagem. É bom que ele tenha um pouco de pigmentação, porque se for um blush daqueles sem cor, não vai ter tanta graça, né? Não vai nem aparecer. E o blush, com o tempo, ele já vai saindo e a gente tem que retocar. Então, já é legal a gente passar um blush um pouquinho mais forte. E uma dica que eu dou é passar o blush antes de pingar o olhinho, para não acontecer de borrar ele. Aí, agora nós vamos fazer o olhinho. O bom do alfinete é que ele já fica o buraquinho onde você vai fazer o pinguinho, ó. Aí, é legal você ir aos pouquinhos, fazendo, né, o pinguinho, pra não exagerar, tá bom? Então, já fiz um, agora o outro. Aí você vê, se um ficou diferente do outro, vai acertando. Sempre aos pouquinhos, arrastando bem de leve, pra não cometer um erro terrível. Pessoal, olha que coisa mais linda que ficaram essas bonecas junto com os coelhinhos que eu já ensinei aqui. Então, pessoal, é só fazer agora. Tá aí o molde, tá aí o vídeo. Eu espero muito que vocês façam, que marquem a gente pra gente ver como que ficou. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui pra ajudar a gente, comenta. A gente tá pensando em fazer, essa aqui é a coleção nova da Tilda. Quem conhece sabe que tá faltando um cachorrinho. Então, se vocês quiserem que a gente grave ele também, que é uma fofura, comenta aí. Pode comentar à vontade, curtir, que a gente vai fazer ter o maior prazer em ensinar vocês, tá legal? Se você estiver passando aqui por Bauru, fica o convite, né? A minha loja fica em Bauru, no centro. Se vocês quiserem mais informações, podem me chamar no Facebook também. E vai ser muito bom conhecer vocês. Muito obrigada. Beijo!